Começando mais um programa Construindo para você, ligado no programa Cá Entre Nós, onde são tratados assuntos, viu, Sérgio? Inclusive, até queria dizer isso, que as pessoas encontram a gente na rua, assuntos tão óbvios, às vezes, mas que a gente nem imaginava que fossem tão importantes, tão salutares. E hoje nós vamos seguir nessa mesma linha, né? Com certeza. Tá. Hoje nós vamos tratar de um assunto também muito importante da área de engenharia, que é ainda sobre o tema de pintura e recuperação de fachadas, de edifícios e de condomínios de múltiplos andares, mas hoje nós vamos passar dicas importantes ao síndico, ao conselho administrativo do edifício e aos moradores e proprietários de apartamentos, né? Como eu já disse no início, hoje nós contamos mais uma vez com a presença do engenheiro Sérgio Esperanza, diretor da Esperanza Engenharia e Consultoria, engenheiro civil, especialista em revestimentos externos de edifícios de condomínios e com muitos e muitos anos de experiência nessa atividade. Primeira coisa, às vezes uma dúvida que até ficou da nossa outra gravação. Sérgio, o que é um edifício de múltiplos andares? Bom, eu vou pedir para você agora colocar na tela os exemplos de edifícios de múltiplos andares, né, conforme a gente está observando. Edifícios de múltiplos andares são edifícios que possuem grande altura vertical com andares sobrepostos. Exemplo, edifício de 4 andares, 10, 12 e assim por diante. E grandes regiões de panos de fachadas externas que podem estar revestidas com tinta acrílica, pastilhas, grafiatos, texturas, quartos, né? Então, isso que caracteriza um edifício de múltiplos andares, né? São edifícios verticais, cuja altura ultrapassa 3 andares e assim sucessivamente. Então já ficou mais claro para a gente começar esse papo. Então, muito bem, o edifício tem lá o seu síndico. Como é que o síndico, que muitas vezes é uma pessoa leiga nessa área de engenharia, como é que o síndico pode saber se tem ou não necessidade de efetuar a pintura da fachada externa do prédio onde ele comanda? Novamente, verificando a imagem que agora nós colocamos na tela, o síndico, na verdade, para saber ou detectar se há necessidade ou não de uma nova pintura, ele tem que verificar a última vez que o edifício recebeu tratamento de fachada e pintura. Se a pintura foi executada há mais de 5 anos, o síndico deverá iniciar as providências para a execução da pintura. Por quê? Porque fachadas com mais de 5 anos, como aqui está sendo mostrado agora no vídeo, já perderam mais de 70% de sua resina de proteção, que vem na composição das tintas. Você sabe que a tinta, a principal composição dela é a resina de proteção, né? A resina forma como um filme plástico que protege a questão de infiltração de umidade, né? Infiltração de água. Então, a falta dessa resina ela vai acentuar essa absorção de água pelo reboco, né? Podendo ocorrer o aparecimento de trincas, fissuras, fungo, desplacamento do reboco, sendo que no final o edifício poderá sofrer até danos estruturais, pois a umidade poderá migrar para as estruturas de concreto e para as ferragens. Veja, por exemplo, agora essa fachada de concreto que aparece agora que nós estamos colocando na tela, né? Então essa sacada sofreu o efeito de migração de capilaridade de água, devido à falta de proteção de resina de tinta. O aço do concreto sofreu o efeito de oxidação ferrugem, justamente porque a água entrou em contato, conseguiu, através de uma capilaridade, chegar até o ferro do concreto, até o aço, né? E acabou, o que acontece? Essa reação ela acaba formando microbombas, bombinhas dentro do concreto, por causa de liberação de gás, né? Então, essas regiões do concreto acabam explodindo, e isso acaba desagregando o concreto, soltando em pequenos blocos e expondo ao aço a mais intemperismo, mais acelerado ainda, né? Nesse caso, os serviços de reparo são extremamente mais onerosos para o condomínio, porque ele demorou muito tempo para socorrer, né? Ele até constatou, mas ele não deu a importância que deveria ser dado para aquele tratamento, né? Verificada essa necessidade de efetuar a pintura no edifício, ok, vamos fazer. Qual que é a primeira providência que o síndico deve tomar? Bom, antes de contratar uma empresa de pintura, o síndico deverá contratar o serviço de uma empresa de engenharia e consultoria especializada em pintura de edifícios de múltiplos andares. Por quê? Para que ele tenha um norte a seguir.
para que ele tenha um roteiro a seguir e faça as coisas de acordo com as normas, segurança do trabalho, que se tenha a formulação de um edital de concorrência. Então, tudo isso vem antes da contratação da empresa de pintura, vem antes até dessa contratação mesmo, que é importante essa questão, né? Não passar aí as coisas na frente de onde tem que ser, né? Então, no caso, a nossa empresa Esperança Engenharia está apta a prestar esse serviço de assistência ao síndico, né? Fazemos análise prévia da fachada do edifício e emitimos um laudo técnico fotográfico. Então, o laudo, no caso, agora de forma mais sucinta, né, ele fornecerá as seguintes informações. Agora você está colocando na tela mais algumas imagens, né? Então, a detecção de umidade e de capilaridade na fachada, de dentro para fora. Você sabe que a umidade ela não ocorre só da umidade da chuva, né? Um edifício ele tem a parte úmida interna. O que é a parte úmida interna? São áreas de banheiro, lavanderia, cozinha, são encanamentos, ralos, o rejuntamento dos azulejos, né? E são todas consideradas áreas úmidas internas do edifício, né? Essa umidade, ela, se existir, né, se ocorrer essa umidade, ela vai provocar bolhas no revestimento externo da fachada. Então aí o que aconteceu? Já abriu um ponto de fragilidade naquele revestimento. Tá? Já é um pequeno câncer ali que, se não for tratado, a tendência dele é migrar, né, ter a famosa metástase de revestimento, né? Então você tem um ponto ali de 3 centímetros de diâmetro que depois de um ano ele já se formou em 6 metros. O laudo também ele vai tratar fazer um apontamento fotográfico das principais fissuras e trincas da superfície externa da torre, né, como a imagem que está sendo mostrada agora, com as devidas classificações do seu grau de incidência, por exemplo, dizendo que tipo que é a fissura, que abertura que tem a trinca, se essa trinca, às vezes, por exemplo, uma coisa interessante, é uma trinca, chama o pessoal lá e tampa a trinca e tudo bem, vamos tratar a trinca. Não, mas uma trinca no edifício, quando é trinca, não fissura normal, a fissura é a micro trinca pequenininha, tipo fio de cabelo, ela não preocupa tanto. Agora, uma trinca, quando é trinca, ela é aberta, ela tem mais ou menos meio centímetro, 3 milímetros, 1 centímetro, ela tem inclinações específicas. Então, uma trinca não é para se chamar uma empresa e fazer o tratamento da trinca. Tem que se analisar o porquê que está ocorrendo aquela trinca. Também o laudo vai avaliar o grau de absorção de água do reboco em função do estado atual da pintura. Vamos supor, o prédio está lá sem pintar há 8 anos. Então, nós vamos avaliar quanto que esse reboco está absorvendo de água, quanto que ele está fissurando, quanto que ele está sofrendo por falta desse revestimento de proteção, que no caso seria a pintura, né? E análise do grau de impregnação e contaminação do reboco por agentes e fungo, como a imagem agora que está na tela, as imagens, nós temos a imagem acima que são pontos, né, de algas pretos, né, que já é uma impregnação, e embaixo, a imagem de baixo, você vê já algas que são micro-organismos, né, que já estão proliferando nessa marquise e nessa sacada, né? O laudo também ele vai fazer uma análise da estabilidade do reboco externo da torre, detectando o desplacamento não oculto, aquele desplacamento que você, por exemplo, bate e escuta um som, a percussão, por exemplo, né, você sabe que aquela região já está desplacando, então aquilo vai ter que ser removido antes que seja feita a pintura. Você vai jogar uma pintura nova em cima de uma superfície que já está desplacando, daí um ano ela vai desplacar, você vai perder toda aquela fachada de pintura, né?